Evangelho de hoje é Mateus 6, do 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não usei muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Quando vamos orar ao Senhor, às vezes, mesmo que tenhamos as melhores das intenções, nos perdemos nas palavras e confundimos os anseios da nossa alma. Perdemos tempo em procurar palavras bonitas e entendemos que Deus, como todo mundo, não vai nos escutar, pois não sabemos nos expressar. Nesse Evangelho, porém, Jesus nos ensina a rezar com coerência e de coração, sem subterfúgios nem prolicidades, mas com simplicidade e sinceridade. Ele mesmo, então, nos garante: vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. O Pai conhece as nossas necessidades mais prementes e sabe do que a nossa alma anseia. Por isso, o Pai Nosso é a oração por excelência. Ela coloca no centro da nossa compreensão de vida plena as nossas necessidades fundamentais e que estão conformadas à vontade e ao projeto de Deus para nós: o reino, o pão e o perdão. O reino dos céus é o estado perfeito para a nossa vivência aqui na terra. Por conseguinte, pedir ao Pai que o seu reino venha até nós é antecipar e experimentar da glória que um dia iremos usufruir plenamente, já aqui na terra, através da paz, da alegria, da realização humana e espiritual. O pão que pedimos ao Pai é o alimento que sustenta o nosso corpo, nos fortalece e revigora materialmente falando, mas é também a substância que sustenta a nossa alma. É o material e o espiritual. É tudo de que precisamos para viver em harmonia com Deus, conosco mesmo e com os homens. A palavra, a Eucaristia, a oração são um pão que vem do céu e dão sustento à nossa vida interior e animam a nossa vida espiritual. O pão material é a veste, o remédio, a moradia, o trabalho, o lazer, o descanso, tudo de que o nosso corpo necessita para viver conforme o que Deus nos reservou.
E o perdão é a condição sem a qual não conseguiremos nem o reino, nem tampouco o pão. Se perdoardes, sereis perdoado. Nunca conseguiremos viver o reino dos céus aqui na terra se não recebermos o perdão de Deus e não dermos o perdão dos homens. A falta de perdão é a porta fechada e que nos impede de usufruir de tudo o que o Pai tem reservado para nos oferecer. Sem perdão, nós poderemos rezar o Pai Nosso infinitamente e, mesmo assim, a nossa oração será como a oração dos pagãos, isto é, daqueles que não acreditam. Portanto, o perdão faz toda a diferença. Nós precisamos unir a nossa oração à nossa ação, pois somente assim ela tornar-se-á um eco da oração que Jesus também fez a Deus Pai. Peçamos ao Pai que nos dê motivação para que possamos vivenciar a oração de Jesus no dia a dia da nossa vida, tendo consciência de que o apelo de Jesus é sério, não podemos desconsiderá-lo. As perguntas de hoje são: como você tem orado? Você tem cumprido o que tem rezado no Pai Nosso? Você tem alguém a quem perdoar? Você sabia que a falta de perdão nos impede de receber o perdão de Deus? A oração do Pai Nosso, em torno da qual gira o Evangelho, aparece nas Escrituras em duas versões ligeiramente distintas. Uma em São Mateus, outra em São Lucas. Mas, porém, do que as variantes textuais, o que queremos considerar hoje é o contexto que o primeiro Evangelho expõe a oração dominical. Dentro da narrativa de Mateus, o Pai Nosso é a parte de um ensinamento mais amplo, conhecido como Sermão da Montanha. E ao contrário do que lemos em Lucas, o Senhor o ensina não em resposta a um pedido dos apóstolos, mas como advertência e comportamento ao modo de rezar dos gentios. Quando orardes, diz ele, não usei muitas palavras como fazem os pagãos. E acrescenta em seguida o motivo. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras, para então concluir: não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes de que vós o peçais. Jesus, por conseguinte, aconselha a economia de palavras, não porque lhe desagradem as orações longas e prolixas, desde que nascidas de um coração devoto, mas por causa da teologia que frequentemente lhes subjaz. Os pagãos e os que, como eles, oram, por mais que sejam batizados, pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras, à semelhança dos profetas de Baal, que desde a manhã até o meio-dia invocam em balde o nome de seu ídolo, retalhando-se, segundo seu costume, com espadas e lanças até se cobrirem de sangue. Não é essa a oração cristã. O cristão não reza esperando modificar a vontade de Deus ou impor sua sobre a dele, à custa de muitas fórmulas e sacrifícios. O cristão reza sabendo que a vontade divina, sem deixar de ser imutável, é também amiga e ciosa das necessidades humanas. O vosso Pai sabe do que precisais muito antes do que vós o peçais. O modo de o cristão rezar, portanto,
consiste em pôr no centro de seus desejos e pedidos não a própria, mas a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eis porque devemos pedir sempre com grande cautela, conscientes de que nem sempre o que pedimos, sobretudo se trata de bens temporais, é o que realmente nos convém. E para que os nossos pedidos coincidam com o que Deus, em seu eterno presente, espera e deseja conceder-nos sobre a condição de lhe pedirmos, rezemos antes de tudo para que seja feita a vontade dele e não a nossa, e para que a nossa se conforme tanto a dele, que não tenhamos mais outro querer que o do nosso amoríssimo Pai. Como criancinhas e filhos de um Deus tão bom, tenhamos confiança de alcançar dele o que nos for necessário, não à força de nossas iniciativas, mas pela certeza de que ele nos há de prover com o melhor no tempo e do modo oportuno, a fim de sermos salvos. Que Deus te abençoe. Bom dia.